A gente vai falar agora do estado de São Paulo, porque o governador Tarcísio de Freitas sancionou o projeto de lei complementar que reduz em 20% os cargos comissionados, são aqueles chamados cargos de confiança no estado de São Paulo. O número de cargos comissionados foi reduzido de 27 mil para 21.500. A medida passou a valer na última terça-feira, o dia do anúncio, que foi exatamente o dia do anúncio. Ninguém será exonerado. Todos os cargos cortados já estavam vagos e não serão preenchidos. A previsão é de que o Estado economize cerca de 10 milhões de reais por mês com a nova medida. Acredito que o governador esteja cumprindo o que prometeu, né, Davi? Porque ele se elegeu com uma pauta mais liberal, enxugar o Estado. Claro, levou a efeito alguns projetos como a própria privatização da Sabesp, que foi votada na Assembleia Legislativa, e agora em relação ao servidorismo público, diminuindo cargos de confiança. Qual que é a sua avaliação sobre isso? Ele segue a cartilha do liberal que ele é, né? Do que sustenta que é, diminuindo o tamanho da máquina no que é possível, né? Dentro do limite do que é possível. Né? Porque também, totalmente engessado, né? Essas alterações... O executivo tem pouca mobilidade, né? Eu estava lembrando aqui, linha de frente que participei aqui também, em que eu lembrava uma fala do Salim Matar, da Localiza, né? Que foi secretário de privatizações do governo Bolsonaro, né? Foi secretário do Guedes, e ele dizendo que entrou lá para fazer o programa de desestatização, de privatizações, encontrou lá um mapa com mais de 600 estatais, né? E, num dado momento, ele entregou o cargo. Entregou porque ele disse que era impossível fazer, programar e entregar o que ele se propôs. Ele disse que são mais ou menos 15 atores nessa questão da privatização. É Ministério Público, é Tribunal de Contas, é Anvisa, é Visa, é não sei o quê. Quer dizer, são 15 atores que ficam permeando e atrapalhando. O que você falou da ferrovia, né, Nelson? Quer dizer, a ferrovia passa lá, tem um detalhezinho lá que prende o projeto tem quantos anos? Há muitos anos. Então o Brasil é fadado ao insucesso mesmo, gente, infelizmente, porque... Fala, Mônica. Muito amarrado. Eu quero entender como é que ele vai economizar 10 milhões de reais se ele não vai demitir ninguém, se são cargos que estão vazios. Eu realmente não entendi. Não, mas aí existem também a redução parece que existem mais categorias salariais no estado de São Paulo, e ele vai diminuir, acho que de 200 e poucas categorias para apenas 18. E fora isso, tem também a questão do acúmulo de função. O funcionário concursado que ocupa uma função de confiança, ele não acumula mais os rendimentos. Ele escolhe entre ou o salário aumentado de 60% ou o maior salário. Mas ali a questão acho que é outra. Ali a questão é a seguinte, se ele fosse ocupar os 7 mil cargos que estão vagos... Gastaria 10 milhões, né? Gastaria 10 milhões. Mas aí não é economia. Aquela coisa da mulher que chega em casa e fala, eu economizei dinheiro hoje porque eu corri atrás do ônibus em vez de tomar o ônibus. Mas não corri atrás de um táxi. Teria economizado mais. Diego, é boa questão mesmo. Agora que o Davi entendeu, né? Não, porque os 10 milhões, na verdade, é quase que uma economia preventiva, né? Ele está tampando um buraco deixando de gastar. O dinheiro poderia ir. Deixando de gastar. Mas, de qualquer forma, Diego, eu fico impressionado com os números, né? Porque ele tinha direito a 27 mil cargos de confiança, sim, mas ainda tem direito a 21.500 cargos de confiança. Não é muito. Cargo de confiança? Sem dúvida é muita coisa, Cuba, mas o que eu fico mais impressionado é com como é diferente a ideologia, a ideologia liberal de uma ideologia que prega mais aquele Estado paternalista que tem que cuidar de tudo. O liberal do maior Estado da federação, que é um Estado que sempre, nas últimas décadas, apresenta superávit nas suas contas, está aí preocupado em enxugar as contas, está preocupado em economizar, está preocupado com a responsabilidade fiscal no Estado. Ao passo que nós vemos governadores, enfim, de viés mais progressistas, que acreditam mais que Nunca foi governado pela esquerda. Eu não estou falando de São Paulo, eu estou falando de outros estados. Outros estados que têm um viés mais paternalista, aumentando o salário de funcionário público, estados que são deficitários, estados que têm o seu orçamento coberto pelos impostos aqui do estado de São Paulo, não têm a mesma responsabilidade. Eu acho que é isso que credencia o Tarcísio como um grande governador e não por outro motivo ele está sempre no mapa das projeções eleitorais aí para 2026 como possível pré-candidato
à presidência da República. Eu, particularmente, sou um entusiasta da candidatura do Tarcísio, justamente por essa responsabilidade que ele apresenta com o patrimônio público. E a pessoa que pensa em economizar, tendo sobra no caixa, que pensa em não preencher cargos comissionados, tendo essa disponibilidade, ele tem um espírito público muito puro e está se mostrando, sim, preparado para governar não só o estado de São Paulo, mas todo o Brasil. E aí, Pepe, o que você estava achando ruim? Aqui a narrativa do Diego parece que o estado de São Paulo foi alguma vez governado pela esquerda, que criou esses 27 mil cargos. Não é verdade. São Paulo sempre foi governado pela direita, não é centro-direita. Não dá para você colocar isso na culpa da esquerda, mas sempre a narrativa vamos buscar o inimigo comum, então vamos falar mal da esquerda, né? Fazer um comparativo do Tarcísio com outros políticos que governaram São Paulo. Todos são de direita. Não estou comparando com outros políticos que governaram São Paulo. Agora, uma questão interessante é o seguinte, não dá para a gente, de forma abstrata e genérica, falar que 27 mil cargos são muito, né? Tem que ter um estudo técnico que aponta qual que é a quantidade de cargo necessário para governar um estado como São Paulo, que é o maior estado do Brasil. Pepe. Tem milhares de municípios. Então, também não dá para você ser também simplista e achar que o Tarcísio realmente está diminuindo a questão do cargo por uma questão técnica, né? Eu queria saber qual foi o estudo que o Tarcísio fez para reduzir o número de cargos de 27 mil para 21 mil. E é bom lembrar o seguinte, outro ponto importante, não é? O Tarcísio, ele não precisaria fazer nenhuma lei para extinguir os cargos. Isso eu acho que é uma certa atitude populista dele. Ele já fez muito em só governar com 21 mil cargos. Para que ele vai fazer uma lei extinguindo 20% dos cargos? Não tem porquê, não tem justificativa nenhuma. Tudo bem que política é símbolo. Então o que ele está fazendo aí é querer criar um factoide no final do governo dele, já que não tem nenhum tipo de notícias no final do governo, a gente sabe muito bem disso, né? Para tentar criar um ar de ou liberal ou político que está comprometido com o orçamento público de São Paulo. Ô, Mônica, será que ele não está pensando em deixar um legado na gestão do estado de São Paulo? Saindo ele do governo amanhã, a lei está posta, o limite está colocado e, claro, precisaria de um grande esforço político para aumentar novamente esses cargos. Não está muito mais pensando no estado do que propriamente no marketing político disso? É uma espécie de reforma administrativa e a gente precisa de uma reforma administrativa séria, inclusive no Brasil, que ele seja, no governo federal, né, que ele seja exemplo para reformas administrativas amplas em todos os estados e municípios e especialmente na União. Mas eu queria fazer um pequeno comentário em relação ao que o Diego falou. Ele disse que o governo liberal de São Paulo está fazendo o que alguns governos progressistas não estão fazendo. Eu só quero deixar claro que progressista não é o contrário de liberal. Depois você corrigiu, falou assistencialista, mas existe liberal progressista, poxa vida. E aí, Diego? Existe liberal progressista? Não, existe. Certamente existe. A gente é que às vezes tem que reduzir um pouco esses conceitos complexos para ficar... É muita caixa, né? É claro, é muita caixinha para colocar. Quando eu me refiro a governos progressistas, enfim, eu tô me referindo a esses governadores que são mais paternalistas, que querem engrossar o tamanho da máquina pública, que não pensam, populistas, que não economizam dinheiro. Eu dou exemplo aqui, por exemplo, há alguns anos, o salário de professor, o maior salário de professor do Brasil, estava no Maranhão. E o Maranhão é um estado que nunca, nos últimos anos, fechou as suas contas com superávit. Então, da onde estava saindo esse dinheiro que estava pagando? Novamente, dos impostos aqui de São Paulo, que mesmo com sobra de caixa, sempre esteve preocupado com seus governos de direita em economizar, em ter uma responsabilidade fiscal maior do que desses outros governos aí ao redor do Brasil. Ô, Davi, agora rapidamente, é fácil você cortar gasto, cortar despesa quando você está com o caixa apertado, né? Quando você está devendo, quando você está precisando alcançar alguma meta ali. Mas o governo de São Paulo, que o Tarcísio pegou com um superávit de 33 bilhões, pegou com 33 bilhões sobrando caixa, né? No caixa. Então, naturalmente, ele não precisaria, se fosse um pouco menos responsável, se preocupar com uma economia de 10 milhões, né? Sem dúvida. Isso tem muito mais a ver com a sua ideologia, com a promessa de campanha, com a ideia de enchugar o Estado. Enxugar o Estado no limite do possível, eu entendo assim. No limite do possível, diante dessa legislação que engessa o administrador público, que quer diminuir, de fato, o tamanho do Estado, né? Zema, ao contrário, né? Nós falamos aqui no intervalo do governador de Minas, quando ele pegou o governo de Minas lá, herdado do Fernando Pimentel, não vou nem fazer nenhum tipo de comentário, o Estado de Minas está quebrado. Pagava o funcionário público em 3, 4 parcelas no mês. O dinheiro de empréstimo do funcionalismo público foi roubado pelo Estado.
Então, aquele dinheiro de empréstimo compulsório, de empréstimo em folha, né? Aquilo foi roubado pelo Estado. Roubado. Então, os fundos de pensão do Estado estavam quebrados. Então, o Zema herdou lá um baita de um problema. O Tarcísio está até... Tarcísio está herdando Pepe, um Estado muito rapidamente saudável, aqui né? para a gente encerrar. Pepe, você acha que o Tarcísio, então, está numa condição muito melhor de fazer a sua pré-campanha presidencial do que o Zema, que pegou um Estado muito difícil? Não, em 30 segundos. Com certeza, mas por outro lado também, nenhum governador de São Paulo conseguiu se cacifar para ganhar a presidência da República. E tem uma razão por isso, né? Primeiro, que a política que São Paulo defende normalmente vai contra o Brasil todo, né? E é difícil quem governa São Paulo ter uma política e uma agenda de âmbito nacional, né? Porque muitas vezes o interesse do Estado de São Paulo contraria os interesses do Brasil. Então, por isso que Serra perdeu, por isso que Alckmin perdeu, por isso que provavelmente se o Tarcísio sair candidato a presidente da República, perderá também.